o nosso querido Rei Pato. Queria primeiro perguntar ao pessoal o que eles acharam aí, galera do chat, o que o pessoal do chat achou a respeito aí da adesão do Duck King, né? Ele já havia sido revelado naquele Season Pass lá do Roadmap, mas hoje lançaram um trailer. Eu vou deixar o pessoal do chat escrever aí. Enquanto isso, Raco, você já viu o trailer do Duck King? Eu dei uma olhada que eu tava assistindo, né, o campeonato, e aí quando saiu eu já tava acompanhando a transmissão, então eu vi ao vivo. Maneiro. Foi em qual evento que o mal lhe pergunte? Porque eu fiquei agarrado esse final de semana. Foi no CEO, né? Pode crer. E aí, no caso, você tem algum contato com a franquia Fatal Fury? Porque você vem de outros jogos, né? Você já conhecia o personagem? Eu conhecia porque eu me lembro de ter jogado algum Fatal Fury quando criança que tinha, né? Tinha, acho que uns 8 a 10 bonecos e um deles era esse daí. Então acabo que eu, assim, não lembrava exatamente tudo que eu joguei quando criança, né? Mas reconheci, sim, quando ele apareceu lá. Duck King, eu fiquei com medo dele ser um personagem datado, né? Porque ele é um personagem lá oriundo dos anos 90. Na época tava em alta essa cultura aí dele de hip hop, breakdance, essas coisas assim. Ainda existem nos anos atuais, mas a molecada também tá curtindo outros tipos de som. E a pergunta que não quer calar, eu vou deixar até o chat aqui. O chat tá aqui já contribuindo nos comentários, mas eu queria saber de você também, Raco. Por que eles não lançaram logo esse personagem e meteram Salvatore Ganatti? Porque é basicamente o mesmo conceito, né? Um é DJ, o outro também é envolvido com música. Ele tem mais essa veia aí de dançarina, mas também ele é envolvido com música. Por que já não lançaram logo ele de cara? Será que era um dos planos da SNK e no meio do caminho eles resolveram mudar a rota? Eu não sei até que ponto isso daí já estava planejado, né, com relação ao Salvatore, mas eu também não tenho a menor ideia, porque assim, se a gente for olhar dos personagens diferentes que tiveram, né, Salvatore e o Cristiano Ronaldo, acho que o Salvatore foi o que o pessoal mais estranhou, assim, né, mas agora chegou aí o boneco, aí demorou um pouquinho, mas... ele apareceu, inclusive eu tô até curioso pra ver se eles têm alguma interação, né, entre eles, porque com certeza. São personagens de arquétipo parecido, né? Pô, eu já tenho até uma galera aí nos Gotex, né? Os caras fazem frame a frame do trailer, eles já conseguem fazer a leitura completa de como vai ser a gameplay do cara. Os caras são especialistas mesmo. Eu fico muito impressionado com essa habilidade que os caras têm, mas brincadeiras à parte, eu acredito que o Duck King já era previsto para vir há mais tempo, porém, nós vimos que jogaram o Andy e Joe pros DLCs, e Cristiano Ronaldo e Salvatore Ganatti vieram no roster principal, e se eu não me engano, o Duck King aparece no final do Salvatore Ganatti. É isso mesmo, acho que é isso mesmo. Galera do chat me corrige aí, mas acho que ele... Eu acho que é isso, eu lembro do Sandro ter comentado algo sobre isso também. Na ocasião, inclusive, que tava pegando fogo a respeito de Fatal Fury, né? No início da vida útil dele, eu cheguei a comentar, não sei se você concorda com isso, eu já vou ler o chat, mas que se tinha que vir o Salvatore, isso era inevitável, né? O Cristiano a gente até entende, né? Passa ali na régua, passa de ano na régua ali, mas o Salvatore, como você muito bem disse, cara, não dá pra entender a decisão, mas se era inevitável colocar o Salvatore, trouxesse o Duck King, que inclusive tá no cenário de Salvatore Ganatti aí no trailer, e colocasse uma skin do Salvatore nele. Você acha que seria uma boa ideia? Eu acho que seria algo interessante, sim, uma skin, ou talvez uma cor referência, não sei, mas... Ou talvez o próprio cenário, né, com ele lá no fundo. E não trazer ele como personagem jogável, né? Eles quiseram trazer o personagem em si, né? Então... A SNK, ela fez das dela, pô, a FGC pegou fogo, maluco. Eu lembro que o Alex Terry da Pop Café Brasil, meu amigo, inclusive ele fez uma nota aí na internet. Eu nem entrei em contato com ele, porque primeiro que deve ter uma galera enorme lá chamando ele no privado, perguntar o que aconteceu e tal. Eu nem entrei em contato com ele, nem comentei nos posts que ele fez nas redes, porque eu tenho fé que ele repense, né? Ele tá passando por algumas
transições na vida dele no âmbito profissional. Ele está com alguns focos aí para 2027. Ele é um grande amigo aí que a FGC me deu, então nem entrei em contato com ele ainda. Mas quando fala de SNK, a gente inevitavelmente fala dele. E eu lembro que na época, cara, que saiu o Salvatore Ganatti, a apresentação do Salvatore Ganatti, o hidden gear dele, ele dando uns cascudos na cara do Terry, né? O Alex, ele ficou tão revoltado que ele fez um vídeo de 1 hora dando soco na cara do Salvatore Ganatti com o Terry. Tipo assim, ele entrou em gameplay, gravou aí a tela dele, ele ficou 1 hora dando jab na cara do Salvatore com o Terry. Eu falei, meu Deus. O Salvatore, ele causou todo tipo de emoção aí pro povo. Tanto pro bem e pro mal, né? Mas vamos ver o nosso querido chat aqui pra gente começar o nosso torneio, que hoje tem mais gente. A gente vai iniciar ele agora. Grande Anitta aí falando, grande Rei Pato, né? Curioso que é um pintinho, né? Esse animalzinho dele, né, o Raco? Acho que não é um pato, é um pintinho, né? Parece ser, não sei se é é um bebê do patinho, né? Acho que é um pato, aquilo ali. Pode ser que seja. Acho que é um pintinho. Devem ser primos de segundo grau, né? O Andrew Neita, seja bem-vindo. É um patinho feio. Pois é. Ficou bem legal aí o Andrew, o modelo 3D dele. Acho que é a primeira vez que aparece o Duck King modelo 3D. Se eu estiver falando alguma groselha, alguém me corrige aí, mas acho que 3D é a primeira vez que ele aparece. Ele já apareceu em outros jogos, alguns The King of Fighters da vida. Acho que, se eu não me engano, ele apareceu no The King of Fighter 11. Mas era tudo sprite. Vai ter o Rogério Gamer Rodrigo, seja bem-vindo, irmão. Vai ter aquele camp só de Salvatore. Pô, a galera vai à loucura. Bom, nós fizemos o de Cristiano Ronaldo, né? O problema é se a gente fizer um camp desse, a SNK vai ver assim, pô, o pessoal tá gostando do personagem, vamos mexer nele. É uma faca de 2 gumes. Vamos botar mais um DJ aí, próximo patch vem um Eminem. Aí vem um Eminem pra fechar ali, aí já coloca o Alok, o Snoop Dogg, já faz aquela farofa toda. Já vira Fortnite o negócio. Aí acabou de vez aí, abriu as porteiras aí pra Fortniteização dos games. Grande Dragon Blade, seja bem-vindo. Foi bom o Duke King vir depois, ele veio aproveitando o mockup. Será que eles fizeram aí a captura de movimento do Duke King baseado no Salvatore? É um bom questionamento. O Duke King tá sem cenário porque o Pau Café tá falido. Inclusive, veremos Richard Maia na história. Cara, pelo que eu tava vendo aí, eu acho que foi no vídeo do Renato do Segredo dos Games. Grande Renato, se estiver vendo essa live. Parece que acho que é o Richard... Caraca, ele falou o nome lá, eu esqueci. Acho que é o Richard Maia mesmo. Ricardão do Meia. Tá passando aí com um negócio ali. Ele falou o nome. Na hora, agora eu não me recordo se era Richard Maia mesmo. Boa sorte pro nosso querido Alex. Vou esperar aí mais alguns dias pra entrar em contato com ele, né? Esperar também ele digerir isso aí, que provavelmente não deve ter sido uma decisão fácil pra ele, conhecendo ele, como ele é apaixonado pela SNK, né? Mas nosso querido Alex Terry, da Pão Café Brasil. Tem até o nome no patinho, é o Pitian, se lembro bem. É isso mesmo, o Fênix. É um patinho. O pintinho tá no nosso Papau Café. Esse animalzinho que tá com ele em game é o pintinho, então? É um patinho, né? É um patinho estilizado, inclusive. Parece até... Eu não sei como é que é na tua região e na região do chat. Mas aqui no Rio de Janeiro, em especial na Baixada Fluminense, nos anos 90, passava um carro. Os anos 90 eram terríveis, pessoal. Passava um carro, o cara trocava garrafa de 600ml mesmo de vidro. Na época era muito mais valioso do que hoje em dia. E ele trocava garrafa por pintinho colorido. Porra, olha a maldade que o cara fazia com os animais. Ele pegava o pintinho e metia um jet no pintinho. Aí tinha pintinho azul, tinha pintinho rosa, vermelho, mano. Cara, imagina uma criança vendo uns pintinhos pintados desse, né? Até pros pais explicarem que aquilo ali era tinta. Gente, o pessoal é fogo. É selva total os anos 90. 3D não, o Fatal Fury e o Angel Bicho de PS1 tinha ele no 3D. Cara, tinha o Duck King no Angel Bicho, agora eu não lembro. Eu lembro de cabeça aqui agora o Terry, Andy, a Mai Shiranui, Joy, a Tsugumi Sendo. Cara, o restante do rosto eu não lembro. Gizzy.
Inclusive a abertura em 3D, né, era contando aí, né, a prequel dos irmãos Bogard, quando crianças, e o Gizzy lá passando o carro, literalmente, no pai deles, né? Mas enfim, essas são as considerações a respeito aí do Duck King. Eu só não me inteirei ainda da data dele, né, quando ele sai. Se alguém no chat souber aí, deixa aí, por favor, pra nos elucidar. Eu lembro dessa época, os caras. Tu lembra, Alan? Os anos 90 eram cruéis, maluco. Aí, não sei o que aconteceu, o cara que passava aqui perto da minha casa, ele parou de trocar os pintinhos coloridos e tava dando aqueles picolé, dragão chinês. Um gosto de sabão enorme, maluco. Em Caxias tinha um monte. Ah, tu é da Baixada, né? Então tu tá ligado do que eu tô falando, pô. Rio de Janeiro nos anos 90 era cruel, né? O Bercera também é meu conterrâneo aqui do Rio de Janeiro, e provavelmente eles viveram essa época aí, essa época selvagem. Mas enfim, hoje, como estamos com bastante pessoas aqui no nosso torneio, quero agradecer a todo mundo. Não dá pra gente se estender muito aqui nas considerações, então eu já vou passar aqui pro torneio. Essa é a bracket, eu só preenchi os nomes, pessoal. Para adiantar aqui, porque geralmente eu gosto de preencher na hora para o pessoal ver enquanto a gente troca ideia, só que hoje nós estamos com um tempo um pouco mais corrido, então eu vou embaralhar agora, em ao vivo e a cores. Ô, Raco, tá com algum palpite aí para quem vai se sagrar campeão hoje? Tem uma rapaziada boa aí. Vamos ver como é que vai ser hoje aí. O pessoal deve estar se preparando, estão gostando de participar, né? Tá sempre tendo bastante gente. Toda vez se fechava os 8, tanto que agora mais vaga e ainda assim teve mais gente, né? Pô, legal. Obrigado a todo mundo aí, pessoal, que chegou junto. Ô, Alex, seja bem-vindo, meu amigo. Meu companheiro de viagens. Pichão, nome de um conjunto de pets do Duck King. Ah, então ele é uma equipe de animais, mano. Eu tinha um pintinho colorido, ele era azul. Pois acontecia muito isso, o Dragon Blade, por causa da tinta, né? Acho que intoxicava os animaizinhos, isso mesmo. Uma pena, né? Mas nos anos 90, cara, aqui no Rio de Janeiro tinha um esporte radical chamado surfista de trem. Olha a doideira dos caras. Os caras subiam no teto do trem e ficavam surfando. E literalmente surfando, eles se equilibravam ali e ficavam abaixando por causa dos fios de alta tensão. Pense numa mortalidade enorme aí de jovens naquela época. Quem encostou ali, GG, mano. É GG, irmão, é hit kill. Esse ali não tem. Porra, que doideira, né? Os caras surfando em cima do trem, maluco. Vai sair dia 27 agora. Daqui uma semana e meia. É um pato. Pouquinho mais de uma semana, né? E daqui uma semana, dia 25. Beleza, vou embaralhar mais uma vez. Vocês estão vendo aí ao